Muito bem, meus queridos irmãos, muito bom dia a todos vocês. Quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Bem-vindos. Estamos na sequência deste mês de celebração da quinta temporada da Madrugada com Deus. É uma alegria estar com vocês durante todo esse mês. Teremos presença de pastores e amigos que já passaram por aqui no início dessa temporada, no início dessa jornada, lá 5 anos atrás, onde começamos o nosso projeto da Madrugada com Deus. Esse grupo, você sabe, surgiu com a ideia de estarmos buscando diariamente o batismo do Espírito Santo, a promessa da chuva ser hoje. Nós estamos há 5 anos perseverando pela graça de Deus. Que essa promessa se cumpra nessa geração, que essa promessa se cumpra em nossos dias, para que terminemos a pregação do Evangelho e Jesus Cristo volte logo. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a todos vocês, que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento desse Deus maravilhoso. E para começarmos a nossa jornada de hoje, eu quero convidar você, Robson, que nos apresente a Deus nesse momento de oração. Deixa eu ver aqui onde é que está o Robson. Deixa eu aqui. Bom dia, Robson. Como é que está a serra aí no Espírito Santo? Bom dia, Mário. Serra tá indo, Mário. Tá indo bem. Está indo para onde? Desenvolvendo. Ah, está desenvolvendo. Pensei que tinha saído do lugar. Deixou de Não, ser. indo lá. Imagine serra saindo de serra. É uma alegria tê-lo aqui, Robson. Seja muito bem-vindo. Gostei da sua camisa, igual a minha, né? Bom dia, minha, Mário. Essa camisa que nós estamos usando hoje aqui, ela foi usada no nosso último encontro presencial, que foi aqui em Barra de Jacuípe, um lugar muito bonito, extraordinário. Nós tivemos ali o nosso quarto encontro presencial da Madrugada com Deus. E o próximo encontro, você sabe, será em Acuípe, Ilhéus. E estamos nos aproximando do mês de janeiro, já estamos em julho, viu, gente? Rapidinho, e hoje já são quanto? 16. Passamos da metade do mês de julho, já já estaremos ali juntos, celebrando a quinta madrugada com Deus presencial. Dessa vez será presencial. E ainda tem Amém. vagas. Faça tudo para que você possa estar presente conosco também, amigos. Não perca esse encontro. Robson, eu gostaria muito que você nos apresentasse a Deus em oração nesse momento. Oremos, meu irmão. Bondoso e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por esse momento, por nos conceder, meu Pai, este momento aqui, aonde nos reunimos, cada um, meu Pai, em um estado, em sua casa, mas em um só pensamento, em um só coração, buscarmos de Ti aquilo que nós mais precisamos, o perdão dos nossos pecados e o batismo do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. É este ser celestial que nos convence e nos converte à Tua presença, Pai. Ele é que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Por isso estamos aqui, Senhor. Sabemos, Pai, que é promessa do Teu Filho amado Jesus Cristo, do Consolador estar conosco até a consumação dos séculos. E chegará o momento de que ele virá com força, meu Pai, despertando a tua igreja, fazendo com que a tua igreja se torne um farol a brilhar em todo este mundo. E assim virá o fim. Por isso estamos aqui, Pai. É o nosso desejo recebermos, Pai, uma porção dobrada do teu Espírito Santo, para nos preparar para este momento, para nos preparar para receber o teu Filho amado Jesus Cristo. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Pai, esta reunião. Preside-a, Senhor. Que o Teu Espírito esteja fluindo no meio de nós, em cada um de nós. Essa é a nossa oração e a fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Robson, pela sua presença aqui conosco, sempre presente aqui nas madrugadas com Deus. Obrigado, Robson. Amém, mano. Grande abraço, meu querido irmão. Vamos louvar esse Deus, ele é digno de ser louvado. Mas antes de louvarmos, apresentar o nosso louvor, nós queremos apresentar nesse momento o orador dessa madrugada que vai estar conosco ministrando a palavra, um dos pioneiros que esteve conosco no início da caminhada, Pastor Robson Lopes. Bom dia, Pastor Robson, dá um bom dia para esse povo. Bom dia, Mário.
Bom dia a todos. Louvado seja Deus. Tamo junto. Vamos lá. Com frio, mas estamos Nord- aqui. Nordestina tá frio, né, pastor? Rapaz, tá frio, amigo. Madrugada aqui tá friozinho, amigo. Maravilha. É uma alegria tê-lo conosco, pastor. Sempre uma alegria tê-lo conosco aqui, viu? Alegria nossa, mano. E hoje, num momento especial, onde estaremos celebrando a quinta temporada, né? E o Senhor faz parte dessa história É. também. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos louvar juntos, cantar louvores a esse Deus maravilhoso. Vamos celebrar. É o que nós vamos cantar nesse momento. Celebrar ao nosso Deus. Juntos cantemos, eu vou celebrar. E você? Vamos celebrar juntos. Vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei um hino novo. Eu vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei um hino novo. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o Senhor Jeová, o Deus da criação. Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso, Senhor de Gileá, a rocha eterna. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia. Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Eu vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei um hino novo. Eu vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei um hino novo. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia, cante aleluia. Ele é o Senhor Jeová, Deus poderoso. Ele é o Senhor que te pode restaurar. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Eu vou louvar, cantarei um hino novo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o Senhor Jeová. Amém. Ele é o Senhor louvar. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, a qual nós servimos e está sempre conosco, nos acompanhando nas nossas jornadas. Nós vamos convidar alguns amigos para estar conosco em oração nesse momento. Quero convidar aqui para juntos em oração. Deixa eu ver aqui onde é que ela estava, na estante aqui, eu vi o rosto dela. Cadê aqui? Aqui. Muito bem, quero convidar minha irmã Eliana Graciliano. Bom dia, irmã Eliana, abra o seu áudio, por gentileza. Dá um toquinho aí no seu aí. Bom dia, meu irmão. Bom dia, uma alegria tê-la aqui conosco também, viu? Seja muito Amém, obrigada. bem-vinda, seja muito bem-vinda. Quero convidar também Alegria minha.
Quero convidar aqui também a irmã Maria Neuza. Eu vi Neuza por aqui, gente. Aqui. Bom dia, Neuza. Abra seu áudio. Você está bem? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, irmã Neuza. Bom Como dia. está? Está tudo bem com a senhora? Estou bem, graças a Deus estou bem. Se não está, vai ficar, né? Vai ficar em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Muito bem. E quero convidar também a minha irmã Cris. Eu vi a irmã Cris aqui no estande. Cris, eu acho que ela não está mais. Eu acho que ela saiu. Estava aqui junto conosco e não está. Estava aqui. Bom dia, Cris. Abra seu áudio aí, Cris. Essa é a nossa irmã da Toquinha, né? Que está aqui com a gente também há bom tempo. Bom dia, Bom Cris. dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você está bem, né, Cris? Na medida do Tudo bem? possível. Exatamente. Muito bem. Bom Muito, dia, gente. Bom dia a todo mundo. Bom dia. muito bem, minhas queridas Bom dia. irmãs, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento, tá bom? A nossa irmã Eliana ora pelo batismo da chuva serôdia, o Espírito Santo, a promessa da chuva serôdia. A irmã Neuza estará intercedendo em favor dos pedidos do varal. Temos muitos pedidos ali que diariamente são postos ali. Interceda, irmã, por esses pedidos, tá bom? E a nossa irmã Cris estará orando pelos nossos irmãos que estão em busca de um trabalho, de um sustento para sua família. Estão buscando receber algum auxílio, pagar algum compromisso, quem sabe até ajudar alguém também que está passando por necessidade e não pode. Então, Cris, você estará orando por essas pessoas que estão em busca de um trabalho, tá certo? Se você puder e quiser ficar de joelhos, fique à vontade, tá bom, irmãos? Amém. Oremos. Santo, eterno Deus, maravilhoso Pai, grande é o Senhor. Somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor é dado a ti. Paizinho querido, Paizinho amado, aqui estamos, Senhor, a tua igreja, madrugada com Deus, todos nós juntos, louvando e exaltando o teu santo nome. Humildemente entramos na tua santa e doce presença para te dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo mais uma oportunidade e privilégio de estarmos aqui diante de Ti, na Tua santa e doce presença, humildemente, mais uma vez, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, limpa nosso coração, purifica, Senhor, para que Teu bom e santo Espírito habite em cada um de nós. Humildemente pedimos ao Senhor, Pai, rogamos ao Senhor o derramamento do Santo Espírito, o derramamento da chuva serôdia sobre a Tua igreja. Por favor, Paizinho, derrama sobre a Tua igreja a chuva serôdia, para que a Tua igreja seja lavada e purificada pelo Santo Espírito. Que a chuva serôdia nos purifica, que Teu Santo Espírito venha dirigir esta igreja, escolhida pelo Senhor, até o dia da Tua volta. Que Teu Santo Espírito venha nos fortalecer, que nós sejamos guiados, iluminados pelo Divino Espírito Santo. Que nós nos prepara, que Teu Santo Espírito nos prepara, nos fortalece nossa fé para estarmos juntos no dia da Tua volta, naquele grande dia, Senhor. Que o Divino Espírito Santo nos leve as pessoas, meu Pai. Abra nossos olhos, abre os olhos da Tua igreja, fortalece a Tua igreja, para juntos pregar o Teu santo e doce Evangelho, para estarmos, Senhor, para que estar junto de Ti, para que o Senhor volte logo, meu Pai, para que nós possamos estar junto contigo, meu Pai, na grande mansão celestial. Nos abençoa, fica conosco. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda na tua presença, Senhor, estou aqui diante de Ti para entregar em Tuas mãos todos os pedidos do varal. Que Teu Santo Espírito venha nos acolher
venha nos conceder o poder dos altos dos céus, para que nós possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós sabemos, Senhor, que não é fácil, mas também sabemos que não é impossível. E nós fazemos cada pedido durante todo esse tempo. Tem 5 anos, Pai, que nós estamos te suplicando o batismo do Espírito Santo, que nós venha nos conceder esse poder. Abençoa, Pai, as pessoas, as crianças que estão aí por aí sofrendo. Toma em tuas mãos, Pai, essas pessoas que estão apedrejando esses ônibus. Nós sabemos que corremos perigos, que é o único meio de condução, Pai. Toca no coração dessas pessoas, que eles desistam de atacar os ônibus com essas pedradas. Nós sabemos, Pai, que tudo é de acordo com o teu querer. Nós saímos para qualquer lugar, mas estamos pedindo misericórdia, porque nós sabemos que a coisa é séria, porque é muitos ônibus apedrejados. Estamos também, Pai, pedindo a Ti a Tua misericórdia, que venha nos batizar diariamente, porque só com o Teu batismo nós sabemos como nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Eu Te agradeço também, Senhor, porque há muito tempo que eu estou clamando, fazendo um pedido especial, e eu tenho a certeza que estou chegando perto, para que depois que eu conseguir resolver, eu vou agradecer aqui na madrugada com Deus. Estamos aqui, Senhor, te agradecendo em nome de Jesus. Tudo que nós recebemos e o que nós vamos ainda receber. Esse é meu pedido, meu agradecimento. Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Querido Deus, gratidão pelo despertar. Mas aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, buscando na madrugada o teu auxílio, ó Deus, espiritual, emocional, físico, mas especificamente, ó Deus, eu oro, intercedo por todos os teus filhos, ó Pai, que estão desempregados, por todos os teus filhos, ó Deus, que estão endividados, esperançosos por uma resposta, por uma dívida a pagar, documentos, decisões. Tu conheces, ó Deus, a necessidade dos teus filhos. Por isso, ó Pai, suplicamos aqui agora a tua mão. Sabemos que ela está estendida, teus olhos abertos, teu ouvido a nos ouvir. Clamamos a Deus para que o Senhor abra a bênção, abra as portas para que bênçãos sem medida sejam caídas sobre teus filhos, para que eles possam ter o sustento das tuas famílias, das suas necessidades e urgências. Respostas financeiras, ó Deus, sejam respondidas conforme o teu querer. Sei que tu cuida dos passarinhos e cuida muito mais de nós. Somos gratos pelo sustento que o Senhor tem nos dado, mas também, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos abençoe. Muitos irmãos estão, muitos irmãos estão, ó Deus, necessitados de uma bênção maior. O emocional abalado, o casamento abalado, tudo porque o financeiro, ele realmente mexe com toda a estrutura de uma pessoa e de uma família. Que os teus filhos, ó Deus, possam receber ainda nesta semana a bênção que tanto suplicam, que tanto necessitam, para que todas as suas necessidades possam ser sanadas, conforme o teu querer, a tua bondade e a tua misericórdia. Nós te rogamos por cada um de forma específica. Tu conheces cada um. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Cris, minha irmã Neuza. Obrigado, minha irmã Eliana Graciliana. Deus continue abençoando ricamente a vida de todas vocês. Seus projetos, seus sonhos, suas famílias, seu lar. Muito bem, vamos agora estar entrando em sala simultânea. Você terá 10 minutos para juntos com alguém apresentar a sua oração. A partir de agora você terá 10 minutos em uma sala com alguém, tá ok? Muito bem, estamos de volta. 10 minutos passa muito rápido, mas eu espero que você tenha aproveitado com qualidade esses 10 minutinhos aí. Alguns não conseguiram acessar,
Eu creio que tenha sido algum problema com o seu sinal na internet, como diz os outros, né? Mas muito bem, queremos convidar a partir desse momento para ministrar a palavra o nosso querido pastor Robson Lopes. Foi um dos pioneiros também aqui da Madrugada com Deus. O primeiro orador da Madrugada com Deus foi o pastor Anderson. O pastor Anderson, hoje presidente, eu acho que é da ABAC, Bahia Central, se eu não estou enganado. Logo depois tivemos a presença do pastor Abraão, né, e outros, e o pastor Robson está aqui conosco. Pastor Robson, mais uma vez, muito bom dia. A partir desse momento, amigo, fique à vontade, a palavra é sua, é uma alegria tê-lo aqui conosco, viu, pastor? O pastor da Madrugada com Deus. Muito bem, mais uma vez um bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, que o Espírito continue falando no nosso coração e nos animando a prosseguir, não é? A perseverar neste caminho. O pastor Anderson é presidente da Associação Bahia Sul, amigo. Bahia Sul, ok. Isso foi o primeiro orador, quando ainda éramos era meia-noite, não era às 4 da manhã, era meia-noite. Não peguei essa fase da meia-noite, não. Quando eu cheguei já era 4 da manhã, né? Mas, olha, é uma alegria participar com os irmãos aqui, né? E, assim, eu quero primeiro agradecer, né? Dar testemunho aqui, né? Quero testemunhar primeiro, antes de nós abrirmos a palavra, meditarmos na palavra de Deus, eu queria agradecer a Deus pela oportunidade, né? Agradecer meu irmão Mário, meu amigo Mário, esse homem de Deus aí, ele diz que ele não merece esse título de pastor, não, ele não tem, ele pode não ter o chamado para o ministério pastoral oficial da igreja, mas ele tem sido um pastor já há muito tempo, né? Porque todos nós exercemos uma função pastoral, seja em nossa família, seja num grupo de amigos, seja na igreja, numa classe da escola sabatina, né? No pequeno grupo, mas todos nós que somos pessoas que Deus tem usado como líderes em alguma área da sua igreja, nós temos pessoas sob nossa responsabilidade, né? E isso é ministério pastoral, isso é pastoreio, né? Então, às vezes, você não tem o chamado oficial, né? Mas você exerce a função e todos nós, de alguma forma, exercemos esse pastoreio porque nós influenciamos pessoas e nós cuidamos de pessoas, nós orientamos pessoas. E essa função é pastoral, né? E Mário, eu sempre digo, o pastor diz que o pastor da madrugada sou eu, mas eu sempre digo que o pastor aqui é ele, né? Ele é quem vai liderando essas ovelhinhas. Eu faço parte do pastoreio de Mário também, né? Estamos aqui, eu quero agradecer porque foi o Mário que me convidou para pregar na madrugada e eu vim para a madrugada, né? Numa madrugada para pregar aqui, eu não me lembro qual foi a data, né? Mas foi logo no começo mesmo. E chegamos aqui e não saímos mais, né? De lá para cá, temos aí procurado estar, não estou todos os dias, né? Tem dia que a gente amanhece meio borocochô. Esses últimos tempos agora teve uns dias aqui meio complicados, com dores e também teve a questão de minha mãe passou aquela fase, né? Meio difícil, e aí a gente às vezes ia dormir tarde, movimento, corre, e acabou que algumas vezes eu não participei. Mas eu quero agradecer muito a Deus, não é? Eu quero agradecer muito a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de conhecer aqui, de participar do grupo das Madrugadas com Deus. E a Madrugada com Deus abriu portas para outras, né? Outras oportunidades, né? Abriu portas para participarmos da família ID com o pastor Edson Loura, que tem sido uma bênção. Estamos aí já estamos num ciclo, inclusive terminando mais um ciclo de 40 madrugadas, né? Tivemos a oportunidade de participar de semanas de oração maravilhosas, de fortalecimento espiritual, né? De busca do Espírito Santo, aí com a família ID, né? E também, de maneira especial, foi a Madrugada com Deus que nos abriu a porta para participarmos do MASC, né? Dos Momentos a Sós com Cristo. Exatamente. Foi um diferencial, né? Um divisor de águas na nossa jornada cristã. Os Momentos a Sós com Cristo têm sido uma bênção, um desafio, um grande desafio, não é? Então, eu sou muito grato a Deus e agradeço muito a Deus a maneira como Ele usou Mário e os demais que começaram esse projeto, né? Irmã Angélica, né? Mãe Marivone, Mandora, que é essa turma que começou aí com o Mário, e agradeço muito a Deus
pela bênção que tem sido na nossa vida aí, participar desses encontros, né? Então, louvo ao Senhor por isso. E quero agradecer também pelas orações, né? Porque ao longo desse período, Mário, você sabe disso mais do que eu, foram muitas e muitas orações respondidas, muitos e muitos milagres que já aconteceram aqui, não é não só na nossa vida, na vida de nossos irmãos aí, quantas pessoas têm sido abençoadas com este grupo, com as orações que este grupo tem feito ao longo desse período. Então, louvado seja Deus. E nós podemos também convidar pessoas, Zilma colocou aí, foi eu que convidei Zilma, de fato, Zilma voltou para o Rio Grande do Norte, né, e deixou um buraco muito grande aqui em Nordestina, uma lacuna muito grande no coração da gente, quando ela voltou para o Rio Grande do Norte, e aí, quando ela estava lá, nós convidamos Zilma para participar desses encontros aqui da madrugada, e Zilma também participa conosco e firmou aí, estamos juntos aí, graças a Deus, ao longo desse tempo, tem sido uma bênção também, né, a presença dos irmãos que nós tivemos a oportunidade de convidar para participarem conosco aqui. Mas uma coisa interessante, irmãos, na mensagem desta manhã, a mensagem é uma mensagem curta, mas eu acho que é a coisa mais importante que nós precisamos lembrar, né? E nós queremos então convidá-los a abrirem a Bíblia agora para nós meditarmos na palavra. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o verso 13. Eu até, Mário, era para mandar para você uma foto, eu não consegui baixar ontem uma imagem para você projetar aqui, mas se você conseguir aí na internet aí, Jornada do Povo de Deus, do Povo do Advento, o Povo do Advento, tem um quadro, é o quadro que fica na sala do Espírito e Profecia, lá na Associação Geral nos Estados Unidos. Esse quadro é um quadro conhecido. O pintor levou 2 anos para pintar esse quadro, né? É um quadro de um pintor adventista que retrata a jornada do povo de Deus ao longo da história, né? Aquela visão da irmã White, né? Da jornada do povo do advento. Cristo assim no centro e no fundo tem uma montanha, um caminho estreito e várias pessoas caminhando por ele. Não sei se você lembra desse quadro, Mário. Eu lembro, pastor, eu lembro e eu estou procurando ele aqui, vou projetar já já. Se você botar assim, Povo do Advento, Jornada do Povo do Advento, geralmente aparece esse quadro aí. Não é? Esse quadro é um quadro muito significativo e ele tem a ver com a mensagem que nós vamos compartilhar hoje. Então, Mateus 24, 13, não é? Se você abrir sua Bíblia aí, você vai encontrar o texto, é um texto conhecido, bem conhecido, não é? Onde o Senhor Jesus disse assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é? Esse será salvo. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai eterno, nós agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos juntos nesta madrugada mais uma vez. E louvamos o Teu nome porque estamos entre aqueles que têm perseverado aqui na busca pelo Espírito Santo, no clamor pelo poder do alto, para que possamos estar prontos, preparados para a volta de Jesus. Para que possamos também ser instrumentos em Tuas mãos ao longo da jornada até aquele dia, em levar a outros essa mesma esperança de salvação que nós temos. Por isso, oramos pela iluminação do Espírito neste momento, ao meditarmos na palavra, para que a palavra seja poderosa em nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, perseverar, não é? Perseverar. Interessante, essa palavrinha, perseverança, essa palavra perseverança no grego, não é? Hipomoné. Eu acho que é assim que se fala, né? Me perdoem os teólogos bons no grego aí, os especialistas no grego, mas essa palavra, ela aparece 31 vezes no Novo Testamento, né? A palavra perseverança. E o dicionário diz que perseverança é a qualidade ou ação de quem persevera. E eu gosto muito dessa segunda definição, que é constância, firmeza, pertinácia, né? Constância. Eu gosto muito disso, aquilo que é constante, que permanece, não é? No dicionário bíblico de teologia e filosofia do Champlin, ele diz assim, que esse vocábulo grego, ele denota a resistência paciente sob circunstâncias adversas,
não é? Com base na ideia de alguém que leva aos ombros uma carga pesada, mas não abre mão dela. Ele não solta, ele persevera, ele permanece, mesmo a carga sendo pesada, sendo difícil de ser carregada, mas ele não desiste, ele permanece, ele persevera ali. Não é? Perseverar é continuar, é persistir numa opinião, num costume que seja bom. Não é? Conservar-se firme e constante num sentimento e numa resolução. É tomar uma decisão e permanecer firme com ela. E a palavrinha que eu gosto muito, que é um dos sinônimos, né, de perseverar, é constância. Constância. Né? Permanência aturada numa disposição, insistência inquebrantável na convicção, diz o dicionário, que é constância, perseverança, firmeza, duração. Então, é aquele que é constante. Sabe, é uma coisa importante. Muitas pessoas começaram conosco, entraram aqui, participaram conosco por algum tempo, e depois de algum tempo, muitos deles se foram, né? Muitas vezes, quando nós oramos aqui, não é só nesse grupo de oração, não. Na madrugada com Deus também, nos momentos a sós com Cristo, nas vigílias dos momentos a sós, nós também percebemos, né? Antigamente, quando nós começamos isso aí, uns 4, 5 anos atrás, esse quadro, Mário, muito bem, é este quadro mesmo aí. Se você pudesse ampliar, você tem como se colocar ele na tela aí para o pessoal ver, Mário? Tem como ampliar ele, que eu queria mostrar uma coisa interessante aqui nesse quadro. Eu não sei se quem já viu esse quadro prestou atenção, né? Mas esse quadro é impressionante. Lá na Associação Geral, lá em Washington, na sede da igreja, né? Inclusive, lembrando aqui que a igreja escolheu um brasileiro agora para ser o novo líder da igreja para o mundo inteiro, né? O pastor Ayrton Keller, que foi nosso líder jovem aqui quando nós éramos ainda da União Nordeste Brasileira. O pastor Ayrton, ele foi nosso líder de jovem, departamento de jovens aqui da União Nordeste, né? Passou por aqui. Hoje ele é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E quando nós estivemos lá na sede da igreja, né? Lá na sala do Espírito e Profecia, no departamento do Espírito e Profecia, lá onde guardam os escritos da irmã White, né? Foi o lugar mais emocionante para mim, foi o lugar que eu visitei, que eu mais me emocionei, foi o Centro White lá na sede da igreja, né? Visitei vários departamentos, mas quando esse quadro, ele fica numa parede, ficava, não sei se ainda continua, mas ficava numa parede, ocupava uma parede inteira, não é? Lá do White State, uma parede inteira lá, e tem uma irmã, até panamenha, na época que estava lá, a irmã que falou para a gente sobre o quadro, contou sobre o departamento lá, uma experiência muito marcante, inclusive a gente se emocionou muito lá. Então ela falou desse quadro, nesse quadro aí ele é pintado com uma técnica que em qualquer posição que você esteja, você está olhando, você olha para a imagem do Cristo e ele está olhando para você. Em qualquer lugar, em qualquer posição da sala que você vá, se você olhar para o quadro, os olhos de Jesus estão olhando para você, né? É uma técnica de pintura que eles aplicaram que ele aplicou nessa pintura aí, é muito interessante. Mas esse quadro, porque no fundo não dá para você ver muito claro, porque ele está pequeno aqui, mas você tem o Cristo no centro, você tem ao fundo uma montanha, que é a visão que a irmã White teve, e um caminho. Esse caminho, ele vai ficando mais estreito à medida que chega no topo, né? Quando vai mais para cima, ele vai ficando cada vez mais estreito. E você não pode não perceber aqui, mas quando você pegar o quadro, depois você entra na internet, amplia esse quadro e olha nesse quadro. Nesse quadro tem muita gente andando aqui nesse caminho, são várias pessoas. Essas pessoas que estão andando nesse caminho aí são pessoas reais. O pintor, ele colocou nesse quadro personagens da época da igreja, líderes da igreja, pessoas que compunham a igreja no seu início, nossos pioneiros, né? E se você atentar bem, você vai ver que aqui ao lado do caminho tem um penhasco. E você vai notar pessoas caindo no penhasco, né? Aqui tem a figura de pessoas que caíram. Então, essas pessoas aqui foram pessoas que começaram com os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas que ao longo da jornada, em algum momento, ainda naquele tempo, eles se desviaram da fé, eles caíram.
né? Aí você vai ver pessoas aqui caindo do penhasco, como a irmã White tem na visão, né? Que o caminho vai ficando mais difícil, e como vai ficando mais difícil, alguns, infelizmente, soltam as cordas que eles estão segurando para não cair e acabam caindo do caminho. Ou seja, pessoas que não perseveraram até o fim, não é? Mas vejam, queridos, Jesus, quando ele diz essas palavras, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, é após falar dos sinais. O capítulo 24 de Mateus, você tem aí o sermão profético, não é? E Jesus falando dos sinais que precederiam a sua vinda. Então Jesus, ele fala aí, se você voltar aí um pouquinho no verso, a partir do verso 3, quando os discípulos perguntaram a Jesus, não é? Que sinais haveria da sua vinda e da consumação do século, aí no verso 3. E a partir do verso 4, ele começa a falar, olha, cuidado para que ninguém vos engane. Então, o primeiro sinal que Jesus fala da volta dele, o primeiro sinal que a gente deve ter cuidado, né, estar atento para as coisas, é o engano. Ele vai falar duas vezes aqui sobre engano. Ele primeiro disse no verso 4, vede que ninguém vos engane. E no verso 5 ele diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a primeira coisa que ele chama atenção é que nós devemos estar alerta. Nós temos que estar apercebidos, nós temos que ter discernimento espiritual, porque Satanás ele iria aumentar, né, os enganos nos últimos dias. Não é? Então ele fala do engano. Primeira coisa é o engano. Depois ele fala sobre guerras. Não é? Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Não é? Não se assustem, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Depois ele fala novamente sobre conflito nação contra nação. Não é? E depois ele fala de fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, diz o Senhor Jesus, não é? E ele diz, vocês serão atribulados. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, a vida de vocês não vai ser fácil. No mundo vocês vão ter aflição, ele já tinha dito isso, não é? Vocês vão ser atribulados, vocês vão ser perseguidos e vos matarão. Então muitos passarão pela morte. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E muitos de vocês vão se escandalizar, vão trair e vão odiar os outros. Então ele fala primeiro dos perigos de fora, mas ele fala também do que ia acontecer dentro da própria igreja, dentro do próprio povo de Deus. Muitos vão se escandalizar por causa do meu nome. Não é? Muitos não vão suportar a prova e vão negar a fé. E nessa negação da fé, eles vão passar a odiar os seus irmãos. E vão trair, vão entregar estes irmãos para as autoridades quando chegar o momento de perseguição, não é? Muitos irmãos escandalizados pelo sofrimento, pelas dores, pelas lutas, por causa do nome de Jesus, não é? Veja, Paulo diz que é um privilégio sofrer por causa do nome de Jesus. Mas por causa do nome de Jesus, muitos já se escandalizaram no passado, não é? Isso já aconteceu, irmãos. O que nós estamos vendo aqui, Jesus prever para o futuro, não é algo novo. Isso aconteceu no primeiro século. Né? Muitos irmãos ali acabaram não suportando e acabaram traindo seus irmãos, né? Abandonando a fé, renunciando o evangelho. Na Idade Média aconteceu algo semelhante. Também muitos cristãos se escandalizaram ali pelo sofrimento, pela perseguição, pelas lutas, não é? Pelas dores sofridas. Não é fácil. A jornada cristã é um desafio, irmão. Às vezes a gente ouve umas propagandas aí sobre o cristianismo como se fosse uma coisa maravilhosa. É maravilhoso, mas assim, como se você não, a partir do momento que você aceita Jesus, não é, tudo fosse mudar para melhor, mas nós já aprendemos aqui na madrugada, né, através de muitas mensagens, que não é bem isso. Não é? Quando você é chamado por Jesus, você não é chamado para desfrutar apenas de bênçãos maravilhosas, de uma vida tranquila, sossegada. Não. Você é chamado para participar de um movimento que vai na contramão do mundo e, consequentemente, odiado por Satanás, e Satanás arregimenta as suas forças contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. Então não será fácil a tua vida. Você não é convidado para ter uma vida fácil, não. Pelo contrário, você é convidado para estar em Cristo, porque somente nele há salvação. Somente nele há futuro,
Somente nele há esperança. Agora, a jornada é dura, é árdua. Eu sempre lembro o que o Senhor Jesus diz lá em Lucas capítulo 9, verso 23. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Então, o caminho do evangelho, o caminho do cristão é um caminho de cruz. Você é convidado, é chamado para fazer parte de um povo que está disposto a renunciar, a abrir mão de si mesmo, da sua própria vontade, não é? Do seu conforto, às vezes sair da zona de conforto, tá certo? Para uma vida de batalhas, batalhas diárias, uma vida de luta, luta diária, todo dia, todo dia, todo dia. Por isso que nós precisamos renovar cada dia a nossa aliança com Deus e a nossa consagração a Deus, porque a batalha, ela acontece todos os dias. Ela acontece fora de nós e dentro de nós. Não é só fora, não é só são opositores externos, não. O primeiro e maior inimigo que nós temos está dentro de nós. Né? A batalha primeira é travada aqui dentro do coração e nossa mente, porque temos uma natureza pecaminosa dentro de nós que o inimigo usa, né, para nos separar de Deus. E nós temos que fazer a ginástica é grande aqui, tem que ter muita batalha, muita luta, muita resignação, muita entrega, porque se não for assim a gente não vence. Então nós somos chamados para um campo de batalha. Ok? E depois de falar dessas coisas, aí ele vem dizendo aqui que muitos escandalizarão, vão trair, vão odiar, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. De novo, ele repete aqui mais uma vez a questão do engano. E ele diz assim no verso 12, por se multiplicar a iniquidade. Então, a multiplicação do pecado, e é o que nós estamos vendo em nossos dias. Né? A multiplicação do pecado, não só na quantidade de pecados, na intensidade do pecado, mas nas formas. Né? Cada dia parece que o homem inventa uma maneira pior de fazer a coisa, né? Acontecem coisas mais absurdas. Cada dia que passa, acontecem coisas mais absurdas em nosso mundo. A gente presencia, né, a multiplicação do pecado. E ele diz que, por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor vai esfriar em quase todos. Olha aqui, que afirmação, não é? Muito forte. O amor vai esfriar em quase todos. Né? E ele, então, traz o verso 13 que nós lemos no início. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é? Esse será salvo. Então, nós aprendemos que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Não é? Salvos, não é? Do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado, não é? No final, quando Cristo voltar. Mas é aquele que perseverar. Então nós precisamos perseverar até o fim. No livro de Lucas, capítulo 21, verso 19, Jesus diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, não é? Lucas 21, verso 19, ele diz assim: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Nós precisamos ser perseverantes, irmãos. Tá certo? É perseverando que nós vamos chegar lá. Romanos capítulo 2, 7, o apóstolo Paulo diz: a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Não é? O amor não pode esfriar em nós. Jesus disse que o amor esfriará em quase todos, quase, louvado seja Deus por essa palavra, quase todos. Isso significa que não será em todos. E em quem o amor não vai esfriar? O amor por Jesus, o amor pelas pessoas, o amor pela salvação, o amor pela vinda de Jesus. Lembra que a Bíblia diz que o galardão está reservado para aqueles que amam a sua vinda. Para aqueles que amam. O amor é a característica principal para o servo de Deus nos últimos dias. Eles amarão tanto ao Senhor que não poderão se separar dele e não vão se separar do Senhor. Eles amarão tanto o seu semelhante que eles não vão recuar, vão continuar pregando, testemunhando de Jesus, para que aquele que quiser, aquele que decidir, possa também alcançar essa salvação. Então nós precisamos ser perseverantes, irmãos. Nós precisamos continuar, nós não podemos desanimar, mesmo diante das provas.
mesmo diante do sofrimento, diante da dor, né? Os que serão salvos são aqueles que vão passar pelas provas, são aqueles que vão enfrentar o engano do diabo, mas não vão ser enganados. São aqueles que serão traídos pelos seus irmãos, mas não vão odiar os irmãos, vão continuar amando os irmãos. São aqueles que serão perseguidos, mas vão orar pelos seus perseguidores, vão orar pelos seus inimigos, vão interceder por eles. São aqueles que não vão ser levados ao pecado, vão permanecer firmes, ainda que caiam os céus, ainda que uma fornalha ardente esteja diante deles, sendo aquecida 7 vezes mais. Mas eles vão dizer, como disseram Sadraque, Mesaque e Abednego: se o Deus a quem servimos quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se não, fique sabendo, rei, que nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. São aqueles que não vão se curvar diante das provas, das dificuldades. Esses permanecerão firmes, porque firmaram seus pés na rocha, que é Cristo. Firmaram seus pés na verdade, que é a palavra de Deus. Estão fundamentados na verdade e eles não podem recuar. Eles vão permanecer até o fim. Não é? Então, queridos, nesta manhã, quando nós estamos celebrando, 5 anos em que permanecemos aqui, perseveramos, muitos olhamos hoje, quando nós entramos aqui no grupo, eu sempre olho quem é que está, vou ver aqui os irmãos que estão aqui, e nós olhamos os nomes ali, e nós começamos a lembrar de alguns nomes que começaram conosco, que participaram conosco, mas que hoje não estão mais participando da madrugada com Deus. Não tem problema, irmão. A pessoa pode não ter dado para ela continuar se reunindo na madrugada para orar, para buscar o Espírito Santo aqui no grupo da Madrugada com Deus, mas ela pode estar participando de um outro grupo, Ela pode estar continuar firme lá no seu devocional, na madrugada, acordando para buscar o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque tem alguns que não estão conosco aqui, mas estão participando de outros movimentos de oração, continuam perseverando no caminho, Tristes são aqueles que estavam conosco na jornada, mas que por motivo de pressão, problemas, acabaram desanimando na fé. Nós precisamos perseverar, irmãos, porque aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, esse será salvo. Eu queria ler uma citação da irmã White, onde ela diz assim: a pessoa que se acha possuída do amor de Jesus, gosta de pensar em Jesus, e contemplando será transformada a sua semelhança. Cristo é formado no interior a esperança da glória. Sua confiança aumenta e seu amor aprofunda-se e amplia-se à medida que ele tem a certeza de que permanece em Cristo e Cristo nele. E podemos olhar a Jesus em busca da mais terna simpatia e ser animados a perseverar, pondo toda a confiança naquele que disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está na meditação matinal Filhos e Filhas de Deus, na página 310. Só tem um jeito da gente perseverar até o fim, é se permanecermos em Cristo. Permanecermos em Cristo. É interessante que na família estamos estudando esse livro, Permaneça em Cristo, do pastor Helmut Hebel. É o segundo livro dele. Estamos lendo este livro, estamos estudando o livro do pastor Hebel, Permaneça em Cristo. Só vai perseverar até o fim aquele que permanecer em comunhão diária com Jesus. Aquele que cada dia se tornar mais íntimo de Jesus. É assim que vamos permanecer, ou perseverar, permanecendo em Cristo. Porque por nós mesmos é impossível perseverarmos, irmãos. Em nossa própria força, nós seremos vencidos. Mas se a cada dia nós continuarmos fazendo como estamos fazendo, clamando na madrugada, buscando a presença do Senhor em nossa vida, clamando pelo batismo diário do Espírito Santo, irmãos, aí nós vamos perseverar. Porque vai perseverar na fé e vai permanecer até a volta de Cristo aqueles que diariamente estiverem sendo batizados com o Espírito Santo. Nós precisamos permanecer aqui. Nosso tempo foi embora. Eu queria terminar contando aqui, só falando, lembrando uma ilustração aqui na vida de Caleb. Nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina o livro do Êxodo. Acredito que em algum momento vamos passar aí sobre Josué e Caleb. Vocês lembram que quando o povo saiu do Egito, saíram 600 homens, 600 mil homens, foram os que saíram do Egito. Aqueles homens que saíram de 20 anos para cima. Desses que saíram do Egito, já com idade adulta, apenas 2 entraram na Terra Prometida. Estão lembrados disso,
E lá no livro de Josué você encontra no capítulo 14, Calebe aparecendo ali. E Calebe foi um desses que permaneceu. Foi um daqueles que perseverou. Não é? E no capítulo 14, no verso 14, ele diz assim, olha, eu saí de lá, eu tinha 40 anos, eu tenho hoje 85 anos, mas eu continuo com a mesma disposição. A mesma disposição. Calebe foi aquele que perseverou, foi fiel a Deus. A Bíblia diz ali que ele foi fiel em tudo ao Senhor. Permaneceu fiel ali, dia após dia. Passou por todas as provas do deserto. Vocês estão lembrados, né? Todas as provas do deserto. E muitos ali desanimaram, se rebelaram contra Moisés, mas Calebe e Josué foram aqueles que perseveraram. Até o próprio Moisés, quando chegou na entrada da Terra Prometida, acabou perdendo a oportunidade de entrar. Foi provocado pelo povo e acabou desonrando a Deus e não entrou. Mas Josué e Calebe, eles perseveraram e serviram ao Senhor. A Bíblia diz que neles houve um outro espírito. E eles perseveraram em servir ao Senhor e por isso tiveram o privilégio de entrar na Terra Prometida. Nós também, se perseverarmos no Senhor, um dia também adentraremos. Eu queria terminar com o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 36. Vamos abrir a Bíblia para a gente finalizar o nosso encontro desta manhã, lendo Hebreus, capítulo 10, verso 36. Pronto. Muito bem. O texto diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem, aliás, é o verso 35, né? Estou lendo 35 e 36. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E o verso 37 diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E o verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz, se retroceder nele, não se compraz a minha alma. E finalizando o verso 38, 39, diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, os da fé, para a conservação da alma. Não é? Então, nós precisamos de perseverança. Perseverança. Para que depois de ter feito a vontade de Deus, nós permanecermos firmes para alcançar a promessa. Não é? E nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé. Só é possível permanecer pela fé em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, se viemos até aqui, não vamos desistir, né, Mário? Vamos continuar. Vamos perseverar até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu quero estar entre eles. Quantos aqui nesta manhã, pela graça de Deus, vão permanecer em Cristo para perseverar até o fim, até que Jesus volte? Louvado seja Deus, que nós possamos perseverar, irmãos. Não vai ser fácil, a luta é árdua, é grande a batalha, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Papai do Céu nos abençoe e que nós perseveremos até que Jesus volte. Amém. Amém, amém. Louvado seja Deus, pastor. O senhor falando de perseverança, me vem na mente aqui muitas pessoas, realmente, pastor, muitas pessoas, e nós queremos acreditar que elas estejam envolvidas em outros grupos, em outras atividades, buscando também o mesmo objetivo. E para encerrar, meu querido pastor amigo, eu quero cantar com vocês essa linda canção que fala justamente da nossa esperança, sublime Amém. esperança, que aponta os sinais Glória a Deus. e muito em breve Jesus Cristo voltará. Vamos louvar o Senhor encerrando e voltaremos com a oração do pastor Robson. Deixa eu ver aqui.
vejo a vida perdendo seu valor. Um mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado. Mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. Vou encontrar meu Senhor e Louvado seja Deus, queridos. Não tenha medo do futuro. É uma frase bastante conhecida, né, Pastor Robson? Não tenha medo do futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus conduziu, como Deus guiou o seu povo no passado. É o mesmo Deus, irmãos. Ele está conosco.
E às vezes, pastor Robson, eu fico pensando assim, meu Deus, me dê só um motivo para desistir do Senhor, só um. Por que que as pessoas desistem tão fácil? E a resposta talvez seja óbvia. Deixaram de ter relacionamento com Jesus. Desistiram de Jesus. E o senhor disse uma frase, pastor Robson, que eu gosto muito de ouvir. Não enfrente suas lutas sozinhos. Você não vai vencer. Chame aquele que é poderoso para nos vencer por nós. É ele que vence por nós. Por isso, meus amados irmãos, não desista da caminhada, permaneçam firmes. Pastor Robson, mais uma vez, a nossa gratidão por disponibilizar seu tempo para estar conosco, ministrando, trazendo informações, orientações da palavra do nosso Deus. Muito obrigado, meu querido pastor, por fazer parte dessa caminhada há 5 anos, né, conosco. Na verdade, são 4 anos com o pastor Robson aqui com a gente, né? Glória a 5 anos Deus. tem a madrugada. E nós agradecemos, meu pastor, por isso. Muito obrigado, amigo, pela mensagem, pela sua paciência conosco, né? E por estar sempre conosco aqui nos apoiando. Bendito seja Amém. Deus pela Glória a sua. Deus. Muito obrigado, Amém. pastor. Lembre-se, queridos, nós teremos todo esse mês a celebração da Madrugada com Deus e no próximo encontro, sexta-feira, nós teremos aqui a presença do pastor Fran. Foi um dos primeiros também que esteve conosco. Ele vai estar na próxima sexta-feira. Foi muito bom estar aqui com vocês. Louvado seja Deus pela presença. Que Deus nos abençoe na jornada deste dia. Lembre-se, irmãos, eu estou orando por você. Você ora por mim. E esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Pastor Robson, Amém. ore conosco, encerrando a nossa jornada de Bom, hoje. eu queria lembrar a todos, né? Às vezes a gente fica pensando assim, né? Quando a gente passa por problemas ou dificuldades, esses dias têm sido assim, de lutas com dores, né? Problemas de enfermidades e tal. E aí a gente fica dizendo, meu Deus, mas a gente tem procurado fazer assim, assim. E a gente começa a questionar a Deus quando a gente começa a passar por sofrimento, por problemas, né? Seja de saúde, seja de outra área. Começa a ter dificuldade, e a gente começa a questionar como é que eu sou um servo de Deus e procuro fazer as coisas de Deus. Mas é exatamente por isso, né? Não pode achar estranho, né? Estranho seria você querer fazer a vontade de Deus e estar procurando andar com Jesus e o diabo lhe deixar quieto, né? Aí é que seria estranho. Se você está sendo incomodado, se você está passando por problema, está sofrendo, está sendo perseguido, está tendo dificuldade, amigo, glorifique a Deus, porque o inimigo persegue aqueles que estão buscando um caminho, né? Ele não vai incomodar aqueles que já estão nas mãos dele, né? Ele vai incomodar aqueles que estão lutando, querendo se livrar da destruição, perseverar no caminho, né? Então, aquele que busca viver uma vida piedosa, diz a palavra de Deus, sofrerá perseguição. Então, não se desanime, não. Pelo contrário, quando vier o sofrimento, se apegue mais a Cristo e vamos perseverar até que Ele volte, né? Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazer parte do Teu povo. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito tem nos despertado a cada manhã para buscarmos a Tua presença, para que possamos permitir a ação poderosa desse Espírito em nossa vida, nos preparando para a eternidade. Pai, Tu sabes que o caminho é difícil. O Senhor Jesus mesmo disse que a porta é estreita, o caminho é apertado. E é por esse caminho estreito, por essa porta estreita, esse caminho apertado, que nós escolhemos andar. Então sabemos que vai ser uma batalha, é uma batalha todo dia. Mas não estamos sozinhos nessa jornada. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Teu nome. Porque este é o caminho por onde o Senhor anda. Esse é o caminho onde temos a companhia do Senhor Jesus, a direção do Espírito Santo, a proteção e cuidado dos Teus anjos. E é no final deste caminho que o Senhor, o nosso Pai eterno, nos aguarda de braços abertos para nos dar as boas-vindas na eternidade. Portanto, Senhor, dá-nos perseverança. Que não venhamos a desanimar diante de qualquer que seja a luta ou a prova, mas possamos fazer parte deste povo que não desiste, que não desanima, que não volta. Nós somos os da fé para conservar as nossas almas em Tuas mãos. Portanto, faz-nos permanecer em Cristo Jesus para perseverarmos até que o Senhor volte, até que Jesus venha e nos leve para estar finalmente e eternamente com o Senhor. Nos dá a Tua bênção para esse dia. Teremos mais lutas, mais desafios. Que a vitória seja em Jesus Cristo. Conduza a nossa vida neste dia para a glória do Teu nome. Nós nos colocamos sob Teus cuidados mais uma vez, agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Grande e ótimo dia na presença do nosso Pai. Fiquem todos na graça e na paz desse Deus maravilhoso. Um grande abraço. A gente se vê na próxima sexta-feira, celebrando a quinta temporada da Madrugada com Deus. Um abraço a todos. Pastor Robson, muito obrigado. Fica com Deus.